Nobres irmãos em Cristo, paz do Senhor. Hoje, por bondade de Deus, já estamos a estudar a lição de número 7, em 12 de fevereiro de 2023. Estevão, um mártir avivado. Vale a pena conhecer a história de Estevão, esse mártir, o protomártir, como alguns querem enfatizar, aquela pessoa que tem uma graça tão grande até para morrer. Ela demonstra a graça, o amor de Cristo, essa expressão de liberdade, de comunhão, de afeto, até na hora da morte. Aqui dá para se cumprir aquele texto, né, pastor Eliseu? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que maravilha, né? Como que Estevão foi essa pessoa tão fiel, né? Uma pessoa que no início da igreja, ainda um diácono, um homem tão novo, e novo no sentido de igreja iniciante, mas já com um conhecimento da palavra tão abrangente e com uma unção tão poderosa, a ponto de a Bíblia dizer cheio de fé, de sabedoria, do Espírito Santo, e falar com tanta ousadia, sem temor algum de perder a sua vida por amor ao Senhor Jesus. Eu acho que não tem preço, não tem valor, não tem algo que remunere uma fé tão grande assim, especialmente porque ele fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu penso que não há prêmio neste mundo que seja mais nobre, mais enriquecedor do que no momento da morte, de um apedrejamento cruel como aquele ali, ele conseguir ver o céu aberto. O senhor imagina que daqui no céu dá quantos quilômetros? É impossível de calcular. Os cientistas, eles dizem que se temos estrelas, que se uma pessoa acabou de nascer, ele embarcar num ônibus que viaja na velocidade da luz, ele vai gastar toda a sua vida para aproximar de algumas estrelas e nem lá acabam chegando. Pois é, e eles não conseguem enxergar o céu, que está logo ali na frente. E Estevão, sem microscópio, sem telescópio, sem lente de aumento, sem nada, ele conseguiu ver o céu aberto, já viu a portinha do céu lá aberta, e ele conseguiu ver o trono, o gabinete de Deus, e Jesus em pé ao lado do Pai. Pastor Eliseu, eu fico de cá me imaginando mais ou menos assim. Jesus chegou perto da porta assim, e se inclinou, e falou assim: Estevão, se você quiser eu posso te livrar aí, mas qual que você prefere? Aí ou aqui? Não, deixa eu ir embora. Não dá para fazer umas conjecturas assim? Entender, até o próprio comentarista traz o texto do Salmo 116, né, dizendo: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, porque Deus estava ali alegre em poder receber o seu filho, mesmo sabendo que ele por um momento seria atribulado, mas a recompensa que viria logo na sequência seria tão alta que todo o peso de sofrimento não daria para se comparar com uma leve palha. Então, Deus concedeu esta vitória a Estevão, e ele, como o primeiro mártir, serve de exemplo para nós não retrocedermos nessa nossa caminhada. Como disse Paulo: a coroa da vida me está guardada, a qual o justo juiz me dará a mim e a todos os que amarem a sua vinda. É algo maravilhoso. O versículo 9 da leitura em classe, pastor Eliseu, ele fala assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertinos, continua o dedo, dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Quer dizer, 6 grupos de sábios estavam ali a disputar conhecimento, fé, religião, poder, virtude, com um diácono da igreja, por nome Estevão. E Estevão
revestido do Espírito Santo, com uma graça, uma sabedoria invulgar, incomum, ele conseguia dar volta nos seis, de modo que eles não conseguiam convencê-lo. Ao contrário, Estevão argumentava com mais graça, com mais sabedoria, com mais unção, com mais poder, de modo que a única coisa que eles tiveram a fazer foi apedrejá-lo. Como que o senhor vê a sabedoria de Estevão para conseguir argumentar e contra-argumentar com 6 doutores da sinagoga? Somente aquilo que Jesus falou: quando estiverem diante das autoridades, dos juízes, quando estiverem em situações difíceis, vocês não se preocupem, porque o Espírito Santo vos dará a palavra a ser dita na mesma hora. Claro que Filipe, ou melhor, Estevão, era um homem estudioso da palavra, conhecia os textos bíblicos, mas esta graça, esta unção de poder competir com esses vários grupos de sinagogas que vinham ali, porque essas sinagogas eram várias sinagogas que haviam na região, e cada grupo que vinha do seu país, da sua região, eles se reuniam ali. E, por exemplo, aqui nós temos a sinagoga até da Cilícia, né? Aqueles que eram da Cilícia, provavelmente talvez o próprio Saulo estivesse ali e fosse um dos debatentes, mas diante daquela graça que estava sendo derramada, da qual Estevão estava dotado, não conseguiu competir, porque com Deus não se compete. Nós vemos isso muitas vezes. Chegaram até Jesus e tinham que ficar calados. Uns diziam assim: se a gente disser que é do céu, ele vai dizer por que vocês não creem. Se a gente disser que é da terra, aí o povo se coloca contra a gente. Vamos dizer que a gente não sabe. Então, essa situação era quando Deus age, fecha a boca do inimigo, do adversário. Tem que se calar, ainda que ele queira reagir, mas toda a reação dele é apenas para demonstrar o fracasso e a derrota dos mesmos. Ainda que Paulo estivesse naquele concílio de sinagogas lá, ele ainda não estava cheio do Espírito Santo, ele ainda não tinha condição de debater um assunto tão profundo desse com um diácono da igreja cheio do Espírito Santo. Os títulos honoríficos dele, os títulos de graduação que ele possuía, não lhe garantiam a supremacia, não lhe garantiam que ele seria vencedor no debate. Então, o ódio imperou e eles acabaram apedrejando Estevão, o expulsando da cidade e então o levando ao martírio. Mas Deus o honrou. Eu falo isso na alegria e na comunhão do Espírito Santo. Deus o honrou de um modo sobrenatural, o recebeu no céu. Eles expulsavam ele da terra, Deus o recebeu no céu. Pensa que coisa tremenda, profunda e maravilhosa. Eles não perceberam, pastor João César, irmãos que nos ouvem, que algo, eles como filósofos, como estudiosos das escolas ali, que uma ideia você não acaba com ela, você não elimina ela com a violência, com o espancamento. Não, uma ideia só é vencida com outra ideia melhor. Por isso que Jesus venceu, porque a mente, o conhecimento, a palavra de Jesus era vinda do céu. Ele veio do céu e trouxe essa palavra. E Estevão está com a palavra de Deus, que não é da terra também. Então, tentaram, de forma violenta, calar a boca de Estevão. Apenas a boca dele, mas a ideia, o poder, a unção, o evangelho que ele estava pregando, esse se tornou como semente que, ao derramar o seu sangue, brotou e espalhou-se pelo mundo inteiro. Que a gente entenda que Deus nos deu esta palavra e que, ainda que a gente sofra, mas a verdade, ela sempre prevalecerá. Não precisamos temer, ainda que, como nós temos hoje, tantas perseguições nos países do Oriente Médio e em vários continentes do nosso mundo, que sofrem. Só o ano passado
360 milhões de crentes sendo perseguidos, são estatísticas apresentadas, mas estas pessoas que estão sendo perseguidas não perdem, porque ainda que elas sofram por um pouco, abrem-se igrejas, Jesus salva o maior número, porque o poder do evangelho alcança aqueles corações que refletem sobre os fatos que estão acontecendo e percebem que a verdade, quanto mais ela é prejudicada, quanto mais ela é combatida, mais ela brilha, mais ela sobressai. No primeiro ponto de nossa lição, já abre aqui um comentário muito interessante que me conveio partilhá-lo com nossos telespectadores. O testemunho de Estevão. Testemunho é algo profundo, é algo tremendo, que não se faz só com palavras, se faz com a própria vida e também com palavras. Estevão foi usado por Deus de um modo maravilhoso. Eu fico pensando, pastor Eliseu, como que Estevão conseguiu fazer um resumo histórico da nação de Israel, desde o chamamento de Abraão, e conseguiu linkar isso com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o seu ministério e os propósitos de Deus para com a salvação da humanidade, e explicando aquela nação, que foi aquela mesma nação que crucificou a Jesus Cristo. Como que o senhor vê a grandeza desse testemunho de Estevão, nesse conhecimento tão profundo que ele tinha da história da sua nação, da história do seu povo, e desse link que ele faz com Cristo? Estevão, de uma forma surpreendente, entendeu como é que se prega o evangelho de Jesus Cristo, que não adianta eu conhecer apenas histórias, eu preciso relatar a história, mas eu preciso saber que Jesus é o tema central da Bíblia. E ele, focado em Jesus, começa a falar desde Abraão em Ur dos Caldeus, mas dizendo: de ti farei uma grande nação. Ele já começa a demonstrar que as profecias iam despontando para Jesus. E quando chega em Jesus, ele diz: tudo está ligado a este que vocês crucificaram, o que fez com que eles se revoltassem mais. E ainda mais ele dizia: vocês estão agindo como nossos pais agiram, não quiseram entender a palavra estava ali, o ensino estava ali, e eles rejeitaram, endureceram a cerviz o coração, não quiseram se arrepender, e por isso não tiveram o privilégio da salvação, ou não foram abençoados em alguns momentos. Então, por várias vezes a nação de Israel caiu nesses desmandos, e agora ele está dizendo: repete-se a mesma coisa, vocês precisam o quê? Se arrepender. E aí nós vamos observar então que eles se levantam para expulsá-lo da cidade, o que na verdade eles deveriam fazer, se levantar para se arrepender, para entender até porque, pastor João César, a palavra de Deus estava ali tão a favor de Estevão, e com o intuito de convencer aqueles corações, que quando ele começa a pregar, eles já percebem que o rosto dele estava resplandecendo como de um anjo. Isso já no início da mensagem. Isso é muito lindo, o rosto de uma pessoa parecer com um anjo. Inocência, justiça, pureza, integralidade, uma pessoa íntegra. E gloriosidade, né? Gloriosidade, que é um reflexo daquilo que não é terrenal. E de repente começa a falar e eles vão sendo impactados com aquela glória que está ali. Só a glória já era motivo de eles se arrependerem. E aí ele começa a falar palavras. E eu tenho certeza que essas palavras eram poderosas, porque assim como Jesus falava palavras poderosas,
ele também usa os seus filhos para falarem as palavras poderosas. E aí me vem a lembrança, quando foram prender Jesus, ali em João capítulo de número 7, e eles disseram: nunca ninguém falou como este homem, nós não tivemos como prendê-lo. Quando ele abriu a boca para falar, nós percebemos que não dá para prender um homem daquele. Então, essa mesma atitude deveria ter acontecido aqui. Não dá para prender, não dá para se revoltar, mas eles se opuseram a Estevão, tiraram da cidade e o apedrejaram. O Senhor disse que eles não tiveram como prender, porque suas palavras eram muito sábias. Isso me faz lembrar de quando ele estava lá no Getsêmani, que eles chegaram para prendê-lo. Segundo a tradição, tinha 600 soldados. É soldado para sobrar. Tinha 600 soldados, tudo armado. Claro que com as armas da época. Jesus, ele chega procurando onde é que está ele, quem é ele e tal. Aí ele se põe na frente dos discípulos, sou eu. E quando ele fala, sou eu, parece que o impacto da voz dele derrubou 600. Eles caíram. Pensa, então, é majestoso pensar nisso, é glorioso, é muito profundo mesmo. Então 600 caíram assim, e Jesus não foi preso propriamente dito, ele se entregou, porque ele tinha um compromisso com o Pai, de vir ao mundo nos trazer a salvação. Não foi a força do império que o prendeu, ele se entregou, ele se rendeu à vontade do Pai, e então ali no Calvário, ele pagou esse preço tremendo que custa à humanidade, a nossa salvação. A cédula que nos era contrária, ele a fez cravada lá, e assim nos deu a liberdade, e encheu Estevão de sabedoria, de graça, de unção, de poder, para até morrendo, ele continuar fiel ao Senhor e vendo a glória do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esse testemunho de Estevão marca a história da igreja, porque a partir dali, muitos vão passar por esse mesmo sofrimento, e serve de exemplo, um homem que não abriu mão da sua fé, da sua decisão, do seu conhecimento, do seu Deus a quem ele servia. E depois nós vamos então perceber que em toda a história da humanidade continuaram esses sofrimentos, mas que aqueles que se colocam na presença de Deus, como diz a verdade prática, a graça de Deus está sobre eles. Então, essa graça é maravilhosa, agraciou de uma tal maneira que Estevão podia falar com muita habilidade e autoridade, porque já era um homem que, quando agia, milagres aconteciam. E nós vemos que esses milagres também estavam incomodando aquelas pessoas. Quantas pessoas hoje estão incomodadas com o evangelho que é pregado, com o crente que fala a verdade, com aquilo que é correto? Nós estamos enfrentando cada dia mais problemas, até mesmo com as leis que são criadas, mas aquele que é fiel vai continuar defendendo a palavra de Deus. O testemunho de Estevão deveria influenciar a juventude, deveria influenciar os obreiros e a igreja de um modo geral, porque um testemunho desse, que impactou até o céu, deveria impactar muito mais a humanidade, muito mais a nós, para que pudéssemos, à sua semelhança, ter um conhecimento semelhante ao dele, uma graça da parte de Deus semelhante a dele, que nos transmitisse muita coragem e fé. Eu chego a analisar, pastor Eliseu, que a fúria daquelas pessoas contra Eliseu era uma oposição covarde, um julgamento fora da lei, como dizem os juristas, ao arrepio da lei, um julgamento injusto de levar um homem como Estevão a apedrejar, simplesmente em razão do ódio, por não suportar ver a glória de Deus na vida dele, o seu semblante parecendo com um anjo, incomodando muito, como o senhor falou aí há pouco instante, e também de ver a sabedoria deles engolida pela sabedoria de Estevão, lá
nos sinais que Moisés fez perante o faraó, a vara de Moisés, que transformou-se em cobra, ela engolia as outras serpentes. Assim também a sabedoria de Deus que estava na vida de Estevão engoliu as sabedorias e eles se embruteceram e tiveram que disputar com ele na pedra, agora apedrejá-lo. Ficaram com tanto ódio, tanta raiva, que chegaram a apedrejá-lo. Eu gostaria que o senhor, apreciando já o segundo ponto de nossa lição, discorresse sobre essa tão linda morte que Estevão, como um legado, deixou para a igreja que estava nascendo naquela época e até nos dias atuais. Estevão foi essa pessoa que encarou o problema, mas ele sabia dentro de si, pela unção do Espírito Santo, que a morte do crente é vida. Como diz aquele, não se pode matar um crente, que quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Estevão não tinha ali muitos exemplos, mas tinha um exemplo de Jesus, que é o principal. Logo de imediato, claro, porque lá no Antigo Testamento também houve perseguições dos profetas, houve combates contra aqueles que defendiam a palavra de Deus. Mas ele começa a pregar a palavra do Senhor e ousadamente percebe que as pessoas estavam rangendo os dentes contra ele. Ao invés dele retroceder... Sinal de raiva, né? De raiva. Ranger os dentes está para além de ficar nervoso. É algo que demonstra desequilíbrio completo, de prontidão para praticar qualquer mal, o que foi exatamente o que eles fizeram. Primeiro, acham falsas testemunhas, porque já que não conseguem combater com a verdade, buscam a mentira. E então trazem essas falsas testemunhas, falando mentira de Estevão, dizendo que ele estava contra a lei de Moisés, contra o próprio Deus, e que veio para destruir os costumes, e criaram toda uma acusação. Estevão não se deu por vencido, mas continuou a falar com ousadia a palavra. E, de repente, quando ele é tirado da cidade, que eles decidem matá-lo, ele então diz que vê os céus abertos. Isso os prejudica mais. E nós vamos então ver aqui que o que marca ele é que ele estava cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que uma vida cheia do Espírito Santo, ela não se curva para questões terrenais, nem para o sofrimento, nem para acusação, nem para medo de guerras, da economia. Quem está cheio do Espírito Santo, ele vai a qualquer lugar. Ele tem coragem de ir a um presídio pregar a palavra de Deus, tem coragem de ir a um hospital, tem coragem de expulsar os demônios. Não existe nada nesta vida ou neste mundo que venha amedrontá-lo, porque ele sabe que ele não está sozinho. Jesus, quando envia os seus discípulos, ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ovelha no meio de lobo não vai dar certo, elas serão destruídas. Só que Jesus estava junto com essas ovelhas. Então, uma ovelha no meio de lobo, mas com Jesus, a história é outra, o desenrolar da história se torna milagrosa. É tanto que vemos lá, quando Davi diz: eu vou a ti, em nome do Deus de Israel, tu vens com lança, espada e escudo. Era um grande gigante, experimentado na guerra, mas não pôde
vencer o pequeno Davi com apenas uma funda e uma pedra, porque cheio do Espírito Santo, Deus quer que eu e você busquemos cada dia ser cheio do Espírito Santo. Quem se enche do Espírito Santo, automaticamente adquire fé. Com a fé, desenvolve também a sabedoria, quando esforça-se, quando busca Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Diz em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito de Deus, que conhece tudo de Deus, é o que mora dentro do nosso coração. Por isso, passamos a ter a mente de Cristo. Então, a sabedoria que nós temos não é a sabedoria da terra, como disse Tiago, animal, terrenal e às vezes até diabólica, como algumas pessoas têm, mas ela é uma sabedoria do alto, que é primeiramente pacífica, pura, de bons tratos, que respeita e que atende às necessidades espirituais. Então esta sabedoria estava sendo trabalhada, estava sendo praticada por este homem, esse diácono Estevão, e Deus o honrou de começo a fim do momento, porque Jesus fica muito satisfeito quando nos vê com esta disposição de crer. Quando cremos, alegramos o coração de Deus. Quando duvidamos, nós entristecemos a Deus. Então nós vemos que eles com violência se levantaram, tiraram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Parece-me que Saulo estava ali já caminhando meio que de frente, porque pegaram as roupas dele e colocaram aos pés de Saulo. Então dá a entender que Saulo estava ali meio de frente, era autoridade, estava comandando o inquérito. Tudo indica que estava ali entre outros, e parece que ele tinha uma posição de proeminência, uma posição específica e acima dos demais que estavam por ali. Mas nós vamos perceber nesse assunto que ele está morrendo e o coração dele querendo ganhar mais uma vida para Cristo, querendo mais alguém para estar no reino dos céus, querendo atender aquele pedido que está na parábola. Ainda há lugar. O céu, depois que entraram todos os convidados, o dono da festa olha e diz assim: ainda tem espaço. Sempre há um espaço, e Estevão está desejoso que esse espaço seja preenchido de tal maneira que ele não se irrita. Ele entende que morrendo, pedindo a Deus o perdão daquelas pessoas, aqueles mesmo que estavam ali lhe matando, poderiam ser alcançados pela misericórdia de Deus. Que coração tremendo, que confiança extraordinária, que ação espiritual, celestial. Deus procura pessoas com esta disposição de amar. Então ele, pondo-se de joelhos, olha a atitude, ele não é que ele caísse, não, ele se colocou de joelhos, porque joelho é a posição de adorar, é uma posição de orar, de pedir, de suplicar, e ele clamou com grande voz, dizendo: Deus, eles não estão entendendo, eles não compreendem, não imputes a eles, clamou com grande voz, não imputes a eles este pecado, Senhor, dê a eles oportunidade ainda de eles encontrarem o Senhor. E falando isso, ele exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando estava encerrando, já com os céus abertos, Jesus ali à direita de Deus em pé, a trindade, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo que lhe enchia ali, ele cheio do Espírito Santo, Jesus em pé à direita do Pai, e o Pai ali, a trindade, e ele diz: recebe o meu espírito, e então adormeceu como
qualquer crente, ou como todos os crentes deveriam, ou seria um privilégio adormecer na presença de Deus, ainda que nem todos nós, de repente, passemos por um momento assim, mas o importante é que a gente, na hora da morte, a gente esteja tão convicto, tão alegre, tão certo de que Jesus está conosco, de que vamos ver o rosto de Cristo. Dá para subentender que a morte de Estevão foi gostosa. Como assim? Sendo apedrejado, ele adormece, simplesmente adormeceu. E antes de adormecer, ele contemplava o seu novo lar, a sua nova morada, para onde ele estava indo. De fato, nem parecia que era uma morte, uma trasladação com a perda do corpo físico. Porque, na verdade, o corpo físico, ele sofre dores e a gente tem medo da dor. Mas, como disse Paulo em Filipenses 1:18 e 19, ele diz assim: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, né, em diante, ele vai dizer, 5 vezes levei uma quarentena de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma noite eu passei no abismo, passei por perigos de rios, perigos de assaltantes. E ele vai dizendo, mas ele diz isso glorificando como Deus tinha o agraciado para enfrentar isso. Era um privilégio. E lá na prisão, né? Todos marcados ali em Filipe, mas ele e Silas estão lá pela meia-noite cantando e louvando a Deus. Isso mexe com o coração de Deus e treme então o lugar e as portas se abrem. Quando nós nos posicionamos nesta situação, Deus vem, faz-nos lembrar aquele Salmo 46, Deus não está só presente, Ele está mais do que presente nessa hora. Então Deus vem e se volta, como diz o pastor João Micés, dá uma olhada assim, como dizendo: meu filho, você está no caminho certo, tem uma recompensa para você. E, irmãos, não é só nessa situação não, às vezes uma questão de um câncer, a pessoa às vezes está ali numa cama, às vezes a vida impõe outra situação, até com uma idade, e alguns são até tentados a questionar, mas Deus permite muitas vezes que a gente passe por uma determinada prova, porque Ele está para completar a coroa que a nós está reservada. Por isso, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17, vai dizer: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Então, todo sofrimento, por maior que seja aqui, como aquele de Jó, ele é uma palha, pelo tamanho da glória que nós haveremos de receber. E eu tenho certeza que só a primeira olhada de Estevão, ao olhar o rosto de Jesus, já valeu a pena de todo o sofrimento. Já compensou tudo. Imagine viver o resto da vida na eternidade ao lado de Deus. Soframos todas as tribulações e lutas da vida, não questionemos, o Senhor Jesus quer nos coroar também no céu. Eu estava olhando aqui no site abiblia.com.br e ele informa que Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Pedro. O André, irmão de Pedro, ele sofreu martírio lá na Grécia. Pensa, a coleção de apóstolos, quase todos sofrendo dessa forma. O João, o apóstolo João, antes de morrer, porque segundo a tradição ele morreu de morte natural, ele foi jogado em um caldeirão, o mineiro fala num tacho de óleo fervendo, e ele saiu ileso daquele tacho de óleo fervendo. Pensa que coisa linda! Achando que estava aumentando o sofrimento deles e acabando com o evangelho, estava criando oportunidades
de testemunhos maravilhosos como esse. É o caso do Estevão, achando que estava matando aquela voz, um dos apedrejadores ali, os que estavam consentindo no apedrejamento, se converteu logo depois, que se tornou no apóstolo Paulo. Então quer dizer, achando que estava abafando uma voz, estava na verdade abrindo outros horizontes e oportunidades para a glorificação do nome do Senhor. E a Bíblia é tão maravilhosa, né, pastor, que ela garante para nós que Deus não permite uma luta acima daquilo que nós possamos suportar. Às vezes a luta é pesada, mas nós precisamos acreditar que Jesus nos faz vencer e atravessar. O próprio Bartolomeu, nessa lista vai entrar, que ele tiraram a pele dele, ele morreu sendo esfolado, né? Meu Deus. Mateus, né, atravessado por uma lança, né, na Etiópia. Mas já pensou, são mortes cruéis, sendo tirado a pele ao pouco, porque matam aos poucos, mas nós temos casos já para a nossa era de pessoas que são enterradas ou pelo menos cobertas, deixa somente a cabeça do lado de fora, sendo em formigueiros, para a pessoa ir morrendo aos poucos. Mas Deus tem uma maneira de trabalhar. Quando nós olhamos lá na época do Coliseu Romano, por exemplo, nós temos o livro, o Coliseu Romano, que é o livro dos mártires, até publicado pela CPAD, nós encontramos Plácido, por exemplo, ele foi jogado lá dentro. Entretanto, os leões e o urso não conseguiam comer, vinham e se ajoelhavam aos pés dele. E ele diz, olha, vocês não lembram que os leões não comeram Daniel. Então, quando Deus quer, as coisas acontecem assim. Esse Plácido, depois ele se entrega à morte, e aí puseram ele em um forno, e ele foi assado por 4 dias, ele e a família. Entretanto, quando eles abrem o forno, tinha como se tivesse acabado de morrer. Então Deus tem uma maneira de trabalhar, e esses homens de Deus se entregavam, como nós vamos ver, Eleutério, Potito, ali naquele próprio livro do Coliseu, que vai apresentar que eles em alguns casos, tiveram que dizer, somente se atravessar-me com uma espada para eu morrer, porque eles não conseguiam matá-lo. Jogavam na caldeira de óleo, jogaram numa caldeira de água, o homem não morria fervendo, com aquela água fervendo. O outro disse, não, deixa que eu resolvo, prefeito da cidade. Aí faz uma panela de óleo fervendo e coloca uma tampa em cima. Quando destampam, depois de uns 15, 20 minutos fervendo, o rapaz falou, já não falei, levanta a cabeça. Aí Deus. O prefeito falou assim, não, ó imperador, realmente aí não tem mais o que dizer. Ele falou assim, traidor, joga agora ele na panela. E aí vai o prefeito, só que o prefeito clamou, falou, faz alguma coisa. E o prefeito caiu lá também, não foi queimado naquela caldeira de óleo fervendo. Morreu depois, mas já entendendo como era o processo, que era glorioso morrer por Jesus. E assim esses homens e mulheres, eles se entregavam voluntariamente, né? Nós temos muitas histórias, o livro dos mártires e outros livros mais vão registrando. É importante que nós conheçamos como esses homens e mulheres de Deus enfrentavam essas dificuldades, como, por exemplo, o pai de nossas irmãs, ele bateu nela e disse, você não sabe, minha filha, que você precisa manter-se nas nossas crenças, e senão virão e vão levar toda a nossa casa. Ela mostrou um vaso e falou, pai, esse vaso está aqui feito, pronto e acabado, assim sou eu, não tem mais como mudar. E ela foi jogada para as vacas que a matou, chifrada, tinha uma criancinha, um bebezinho, e falou, você vai deixar essa pequena aí chorando e tal, mas ela não negou a fé, e isso produziu então a salvação de muitos outros depois. A história registra que as pessoas desciam das arquibancadas do Coliseu quando via esses milagres para aceitar Jesus como Salvador. Desciam crente já. Crente. E pronto para ser lançado para as feras, igual os crentes estavam sendo. Então isso é maravilhoso, pastor Eliseu. Hoje ainda nós ouvimos de histórias de igreja, meus irmãos, que depoimentos de pessoas dizendo, cada um que morre aqui é uma igreja que é aberta. Então hoje na atualidade, até na hora de orarmos por esses irmãos, a gente precisa orar para que eles enfrentem as perseguições, mas temos que
pedir a Deus que faça a sua vontade, que dê força a esses irmãos para lutar, e que quando Deus quer operar um milagre, opere, quando pode, e que o nosso Deus é o Deus que não compactua com o sofrimento, mas pela promoção do reino de Deus, assim como o apóstolo Paulo dizia, já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Assim, muitos irmãos estão fazendo e nós podemos fazer também. Eu tenho observado que a lição desse trimestre, o tema geral dela é aviva a tua obra. Aviva a tua obra. O título da lição que estamos a estudar, Estevão, um mártir avivado. Veja o poder do avivamento, veja a excelência do avivamento, a necessidade de avivamento para que nós, a igreja do século 21, possamos encarar a dor, o sofrimento, as dificuldades, como estes irmãos encaravam, sob a ótica do avivamento. Quando nós olhamos através da ótica do avivamento, as coisas têm um colorido diferente. Nem sempre o sofrer é um sofrimento. Que desajeito é esse? Na verdade, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Sofrer como Estevão estava sofrendo, na carne tenho certeza que ele gemia, ele até gritava, eu penso. Mas a sua alma, o seu espírito regozijavam, porque ele estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo Jesus sentado ao lado do Pai. Então, sob a ótica do avivamento, de um crente avivado, o morrer é ganho, como dizia o apóstolo Paulo, o morrer é ganho. O sofrer para ele fazia parte do seu ministério e o morrer lhe era um ganho tremendo. No último ponto desta lição, o avivamento no sofrimento, deixa para nós aqui a lição mais importante do mundo. Precisamos de rever os conceitos de avivamentos que nós temos desenvolvido na atualidade. Avivamentos que só pensam em aumentar o patrimônio, que só pensam em bênção, venha, receba, venha buscar, venha receber. Parece-me que os crentes do avivamento do Pentecostes, eles foram avivados e eles tinham uma outra noção disso. Para eles o sofrimento era um ganho. Lá em Atos, no capítulo 5, versículo 42, Pedro e com os demais apóstolos julgaram que eles eram muito importantes sofrer por amor a Cristo, padecer por amor a Cristo. Para eles, avivamento tinha essa conotação de uma comunhão tremenda, profunda com Deus, que os faziam interligados. E nessa visão aqui, pastor Eliseu, o avivamento no sofrimento, eu gostaria que o senhor trabalhasse conosco, nossos internautas, dizendo a necessidade do avivamento impactar as nossas decisões diante das lutas, das enfermidades, do sofrimento, diante de qualquer situação, para que o nome do Senhor sobressaia e seja glorificado em nossas vidas. O escritor da carta aos Hebreus, ele motivou e trouxe para nós no capítulo de número 12, uma reflexão a fim de que valorizemos o poder, a graça, a presença de Jesus Cristo, a fé, a ação do Espírito Santo em nós, a fim de cumprirmos a obra do Senhor a despeito de qualquer sofrimento. Então ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto, essa conjunção conclusiva conclui tudo o que está no capítulo 11, quando vai dizer dos homens e mulheres de fé que venceram. E ele destaca ali alguns que foram cerrados no meio, ele apresenta alguns que foram vestidos de peles de ovelha,
e jogado para as feras, para os lobos, né, para que fossem destruídos. Ele vai apresentando ali vários mártires, dizendo homens e mulheres que não tiveram as suas vidas por preciosas. E ele é bem enfático em dizer, pessoas das quais, homens estes, dos quais o mundo não é digno. Assim como o mundo não merece nenhum crente verdadeiro hoje. Nós sabemos que o mundo não nos merece. Mas aquela galeria de homens e mulheres de fé do capítulo 11, ele diz, portanto, nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, não é somente um crente que venceu pela fé, não foi só um perseguido que venceu, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10, nem 20, nem 30. Ele vai dizendo, são muitos, são inumeráveis. Nós que estamos rodeados, deixemos todo o embaraço, não vamos ficar envolvidos com embaraço, também deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esses embaraços, aqui ele está dizendo que nós estamos como numa corrida, e nesta corrida muita coisa quer chamar a nossa atenção para a gente perder a corrida. O importante nessa corrida é que todos os que correm a corrida e não desistem vão chegar, diferente de outras corridas que tem hoje, que alguns ganham o prêmio. Nessa corrida não, todos que correrem até o fim vão receber a coroa. E ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a afronta. Então, da mesma forma, nós, pelo gozo que também está proposto, já está projetado para nós podemos suportar afrontas, fazer o que está lá em Mateus capítulo 5, quando mentindo disserem todo mal contra vós, e falarem, injuriarem, blasfemarem, mas vocês regozijem, se alegrem, porque grande é o galardão nos céus. Humanamente isso é impossível. Quando a gente é combatido, quando nós somos humilhados, humanamente falando, nós queremos revidar, mas Jesus diz, não, vós sois bem-aventurados quando assim for, alegrem-se, saltem de alegria, porque o galardão é grande no céu. Então, somos já precavidos e de antemão ensinados a olhar firmemente para Jesus que sofreu. E aí o versículo continua lá em Hebreus capítulo 12, dizendo assim, ainda não foste testados até a morte, ainda não derramaste sangue, porque muitos, principalmente hoje aqui no Brasil, fora do Brasil, como nós estamos dizendo, muitas pessoas foram mortas. O ano passado, segundo a ONG Portas Abertas, 5.621 pessoas crentes foram martirizadas. 5.621. Nós tivemos, segundo essa ONG, o ano passado, 4.542 pessoas detidas. Só na Índia, 1.752. Também tivemos 2.110 igrejas fechadas. Então nós estamos vivendo em época de perseguição. Quantas igrejas tem na sua cidade? Quantas igrejas tem aqui no estado de Rondônia? Será 2.110 igrejas fechadas por causa de perseguição. Olha bem, por causa de perseguição, não é por causa do fracasso dos crentes ou desânimo, não. Então, sabemos que estamos sendo perseguidos, mas, como diz, fecham uma igreja aqui, mas Deus sabe como abrir 2, 3, 4 ali do outro lado, e a obra vai crescendo. Agora, eu preciso entender que eu não posso me render, e especialmente aqui no Brasil, eu preciso valorizar os momentos que Deus me permite. Se você está sofrendo, se está passando por angústia, não reclame, não questione, aguenta um pouco mais. O Espírito Santo fala, um poucochinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. O inimigo sabe que muitos crentes ele não vai ganhar perseguindo e matando, ele vai ganhar oferecendo bandejas sobejantes para ele. Também são perseguições, mas se você for um crente avivado, eu e você, nós vamos enfrentar tanto os sofrimentos
físicos, emocionais, psicológicos e até, se preciso, morrer por Jesus, e não vamos desfalecer. E vamos continuar servindo ao Senhor a despeito de qualquer coisa. Como diz aqui o comentarista, quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional. Que Jesus nos guarde de trair o Salvador, porque às vezes o irmão enfrenta até a morte, alguém enfrentou até a morte, e se fosse eu e você, talvez enfrentaríamos a morte, mas coisinhas tão pequenas, às vezes a gente não consegue vencer. O inimigo sabe como atacar, e ele está atacando de diversas maneiras, mas eu e você podemos continuar firmes e manter-nos avivados, porque é isso que esta lição está nos ensinando e que a palavra de Deus está cada dia cobrando de cada um de nós. Então, concluindo nossa lição, nós entendemos que o avivamento é o responsável para nos dar resiliência em qualquer situação, por mais difícil e complexa que ela seja. Avivado, o crente é mais do que vencedor. Logo, avivamento é um ingrediente que nunca pode faltar na vida de um crente. Ainda mais o avivamento espiritual, ainda mais o avivamento que vem do Espírito Santo, que consigo ele carrega os dons espirituais, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o dom de fé, os dons de curar, o dom de operar maravilhas. Que coisa linda o dom de operar maravilhas, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas, o dom de discernimento dos espíritos e o dom de interpretação das línguas. Então isso faz parte do avivamento espiritual que nos sobrevém a partir do batismo com o Espírito Santo. Então precisamos buscar incessantemente o batismo com o Espírito Santo. E aqueles que já foram batizados, nunca deixe se envelhecer, mas busque renovo espiritual. E o nosso Deus, o Deus que avivou Estevão, ele está presente para avivar todos nós, para nos dar a mesma graça, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma capacitação, para que até diante de circunstâncias desfavoráveis, a nossa fé permaneça inabalável. Nós já queremos agradecer, né, pastor Eliseu, a audiência de todos os nossos telespectadores. Queremos agradecer também o apoio da Semadeiron, que nos advém a partir de seu presidente, pastor Nelson Lutemberg, um aguerrido ensinador, amante da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe o pastor Nelson, os demais pastores que integram o Colégio de Presidentes e também o Colégio Convencional, todos os convencionais do estado de Rondônia, e que Deus abençoe, que tenham a graça de Deus na vossa vida, para que apoiem a escola bíblica dominical e que em cada campo ela seja difundida, ela seja trabalhada, ela seja levada a efeito para a glorificação do Senhor, como ferramenta para a promoção do verdadeiro avivamento. Esse avivamento que faz de Estevão o que fez, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Nós queremos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade brilhante, e eu quero pedir ao nosso irmão Eliseu que nos leve a Deus em oração, e caso deseje, faça suas considerações. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por nos trazer aqui, por permitir que a Tua palavra chegue a vários cantos, espaços do nosso estado e do nosso Brasil. Mestre, faz-nos um povo avivado, povo cheio do Teu Espírito Santo, que cada um de nós entendamos, Pai, a Tua oração, aquela oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Sim. Não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Pai amado e santo, assim, Senhor, fica com cada professor, com cada superintendente, pastores, e que domingo, Senhor, ó Pai amado, no momento presencial,
Pai amado, cada um de nós estejamos, Senhor, com o coração aberto para nos comprometermos com o avivamento, em nome de Jesus. Amém. Amém.